Desde os tempos imemoriais, quando a terra se fez terra e o sol fez das plantas florestas, que povos habitam este continente no qual está Bia Yala. Em Pindorama, já foram cerca de 3 milhões de índios espalhados entre os rios e o mar, entre o litoral e o sertão de dentro. Os povos originários desse lugar, que já fora conhecido como Tatuapara e Porto dos Franceses, chegaram aqui há mais de 3.000 anos. Viviam da pesca, caça e cultivos agrícolas, tecendo e fazendo cerâmicas entre a beira do rio Pojuca e o mar. Até que em 29 de março de 1549, o militar português Tomé de Souza, nomeado governador-geral da colônia, desembarca na Bahia com sua comitiva, cerca de 1.000 pessoas, para construir Salvador, uma cidade-fortaleza e a primeira capital do Brasil. Entre os que vieram nessa expedição estava o soldado Garcia Dávila, fundador dessa construção onde estamos. Após ter trabalhado como almoxarife da cidade de Salvador por 7 meses, Garcia Dávila recebeu como pagamento os primeiros bois trazidos de Cabo Verde, na África. Partiu de seus currais em Itapajipe em direção à foz do rio Pojuca, à procura de um ponto ao norte para a proteção da cidade. Dos muros da fortaleza de Salvador até o Rio Vermelho, do Rio Vermelho a Itapuã, de Itapuã até aqui, em Tatuapara, Garcia expandiu os domínios portugueses sobre os povos indígenas e assim sobre o território. Com uma tropa de 1.500 soldados, travou um longo combate com aldeias tupinambás que ocupavam esse litoral e em 1551, após subjugar e escravizar os vencidos, começou a erguer a Torre Singela de São Pedro de Raques. Aqui, ele encontrou um excelente porto e uma colina onde poderia construir um baluarte, que serviria ao mesmo tempo de casa e torre de vigilância, um importante ponto de defesa português contra invasões estrangeiras e apoio para as guerras contra os índios em busca de expandir seu território. E é aqui que começa a verdadeira saga dos Garcia Dávila. 10 gerações de uma mesma família ocuparam esse castelo por 300 anos, entre guerras, miscigenação e cultura de gado. Atuaram como bandeirantes do sertão, que implementaram a política portuguesa na colônia, que consistia em posse do território através das guerras aos povos indígenas, criação de fortes para a defesa e avanço pelo interior do país através da criação de gado e da procura de metais preciosos. O primeiro Garcia Dávila foi um pioneiro. Em pouco tempo tornou-se um dos homens mais ricos do Brasil. Esse país que em 29 de março de 1559 recebe os primeiros africanos escravizados
vindos do Congo e distribuídos entre senhores de engenho e novos donos de terra. Garcia Dávila se uniu em segundas núpcias com a índia tupi Francisca Rodrigues, que lhe deu uma filha, Isabel de Ávila. Isabel se casou com Diogo Dias, neto de Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares, o Caramuru. Desse casamento nasce Francisco Dias Dávila Caramuru, brasileiro, mameluco, próximo senhor da Torre de Tatuapara. Estamos em 1587, ano em que a Bahia é composta por 2.000 europeus, 4.000 africanos e 6.000 indígenas. Do Rio Vermelho a Itapuã, de Itapuã a Tatuapara, se iniciou a família mameluca, mistura de branco com índio, com o boi a avançar pelo sertão. Carne, farinha de mandioca e óleo de baleia para abastecer a cidade de Salvador. A Casa da Torre cresceu e sua construção se ampliou, assim como o patrimônio da família. As guerras contra os índios renderam posses de terras doadas pelo rei de Portugal, terras que os Garcia tratavam de ocupar com suas boiadas. Em 1624, notícias de uma possível invasão holandesa colocaram os portugueses em alerta. Da Torre de Garcia Dávila se avistou a primeira nau da Companhia das Índias Ocidentais. E num sofisticado sistema de comunicação à distância, fogos sinaleiros acesos na torre foram vistos pela aldeia jesuítica vizinha, que também acendeu suas tochas, e assim por diante, até o sinal ser visto pelo Forte Santo Antônio da Barra, em Salvador, avisando da invasão que acabou tomando a cidade. Francisco tinha o mesmo espírito do avô e avançou pelo interior, fez fortuna e ganhou o prestígio da coroa portuguesa. Sertão adentro, indígenas, portugueses, africanos, mamelucos e cafusos criaram a civilização do couro e os boiadeiros do Nordeste. Nesse país que falava Nhengatu, uma mistura de tupi antigo, português e espanhol. País que desde 1610 começou a receber africanos escravizados de Guiné e Angola. Garcia Dávila, filho de Francisco e o segundo com esse nome, tinha apenas 19 anos quando herdou toda a fortuna e o prestígio da Casa da Torre. De posse de um mapa misterioso, avançou pelo sertão ao longo do Rio São Francisco em busca de ouro e prata, guerreando contra tribos indígenas resistentes à colonização. A
A essa altura, a posse de terras da Casa da Torre já chegava até o Maranhão. A família Garcia Dávila se tornou uma das famílias mais ricas do Brasil. E para que o patrimônio não sofresse divisão e ficasse apenas na família, Garcia casa-se com a tia, Leonor. Desde os 11 anos de idade, Francisco Dias Dávila, batizado com o nome do avô, acompanhava o pai, Garcia Dávila, nos embates entre a Casa da Torre e os indígenas ao longo do Rio São Francisco, guerras às quais ele deu sequência, expandindo os limites de suas terras até o Piauí, consolidando o Castelo Garcia Dávila como o maior latifúndio do mundo. Em meio a uma vida de guerras e combates contra nações indígenas, holandeses, senhores de terras e padres jesuítas, voltou à Casa da Torre por causa de uma sobrinha raptada, Isabel Dávila, uma trama com apoio de famílias rivais que colocavam o patrimônio da Casa da Torre em risco de divisão. Sem perder tempo, Francisco se casa com a outra sobrinha, Leonor Pereira Marinho. Nesse período, as mulheres ainda não tinham conquistado direitos básicos que lhes permitissem uma vida independente dos maridos e filhos, e pouco se escreveu sobre suas participações na vida política da colônia. As senhoras da Torre, Catarina Fogaça e Leonor Pereira Marinho, administraram os bens da família após a morte de Francisco Dias Dávila, que tivera apenas um filho homem. Garcia Dávila Pereira era apenas uma criança quando herdou os bens da família, agora vinculados à instituição do Morgado. Apenas o filho varão seria herdeiro do patrimônio. Sua mãe, Leonor, enquanto negociava com a coroa portuguesa a exploração das minas de salitre em suas terras, obtém do rei Dom Pedro II títulos de nobreza muito almejados pelas ricas famílias brasileiras. Isso contribuiu definitivamente para a consolidação do poder econômico e o prestígio da família Garcia Dávila no país, concedendo-lhes verdadeiro poder de Estado em suas terras. Com a administração dos bens pelas mulheres da família, aos 15 anos de idade, Garcia Dávila Pereira era o homem mais rico do Brasil. Tinha o mesmo ímpeto que os outros senhores da Torre e adentrou o sertão em busca de coibir as últimas revoltas indígenas. Implacável, foi tido como um homem violento e sanguinário. Morreu subitamente em 1734, aos 50 anos de idade. O terceiro dos franciscos herdou o Morgado aos 9 anos e viveu na Casa da Torre com os resultados das gerações anteriores, no vasto mundo de terras que lhe pertencia, sem empreender nenhuma expedição ao sertão. Vivia da produção dos engenhos de cana, fornecendo farinha de mandioca, carne, couro, salitre e óleo de baleia. Casou-se com Catarina Francisca Correia de Aragão, uma aliança entre os Garcia e famílias da Bahia e do Rio de Janeiro. Era também vereador de Salvador, mas faleceu cedo, morte que despertou desconfiança após o novo casamento de sua viúva e a reivindicação por ela de parte da herança dos Dávila. Catarina foi acusada de envenenar Francisco com a ajuda de seu amante, com quem veio a se casar, e uma escrava. Francisco Dias Dávila deixou o patrimônio para seu filho, o quarto e último Garcia Dávila. Garcia casou-se cedo, porém aos 19 anos já era viúvo. A morte súbita da esposa, um ano depois da cerimônia de casamento, foi também motivo de grande desconfiança. Viúvo, Garcia Dávila trancou-se na Casa da Torre. Foi acusado no Tribunal do Santo Ofício por torturar escravos sob extrema crueldade. Acredita-se que ele mantinha na casa uma sala repleta de onças, com as quais amedrontava escravos e inimigos. Casou-se ainda uma segunda vez, mas a esposa não quis morar com ele na Casa da Torre. O último a levar o nome do patriarca de uma dinastia iniciada em 1549, morre sozinho em 1805, sem
deixar herdeiros diretos. O último Garcia Dávila, sua sobrinha Ana Maria de Aragão, fica no controle da Casa da Torre, em meio à instabilidade política, revoltas indígenas, convulsões sociais urbanas e rurais, revoltas de escravizados, abolicionismo e ideais republicanos que sacudiram o regime escravista e colonial. Casada com um importante herdeiro de uma família baiana, Ana Maria vincula ainda mais a Casa da Torre aos engenhos do Recôncavo. 3 filhos do casal tiveram papel ativo na independência da Bahia: Antônio, Joaquim e Francisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque. Antônio, por ser o mais velho, se torna o próximo e último senhor da torre. Apesar do príncipe regente Dom Pedro ter declarado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, a Bahia, a sua mais rica província, continuou em guerra contra os portugueses que queriam separá-la do resto do Brasil, até o dia 2 de julho de 1823, quando, enfim, as forças de independência conseguiram a vitória. Depois de anos de glória, o império dos Garcia Dávila começa a ruir. Disputas de terras, decadência dos engenhos de açúcar e o fim da instituição do morgado em 1835 enfraquecem o poder da família. Antônio, último senhor da torre, morre em 5 de dezembro de 1852, deixando o castelo abandonado por quase 100 anos, até ser tombado pelo IFAM em 1938. Em 1981, é criada a Fundação Garcia Dávila e inicia-se um longo processo de preservação de mais de 300 anos de história do Brasil. História que ainda permanece viva nas paredes do Castelo Garcia Dávila, patrimônio histórico e cultural brasileiro.